Shalom Adonai. Irmãos, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a festa do meu povo, das 12 tribos de Hadar, de Judá, sobre a Páscoa, que na verdade a palavra Páscoa, sim, na verdade ela não existe, e sim Pisache, que quer dizer renascimento, ressurreição de Yahshua. Irmãos, há muito misticismo que pregam nas igrejas católicas, que as pessoas fazem, a respeito do que tem que comer na quaresma, tem que comer peixe, não pode comer carne. Carne é peixe, né? Carne é peixe, já começa um erro aí ensinando. Primeiro, não tem nada a ver com coelhinho ou com chocolate. Claro, doce tem também. Só que Yahvé ordenou para Moisés, quando ele mandou todo o povo, mais de 2 milhões de pessoas, fora mulheres, fora as varoas e as crianças. Irmãos, e quando Yahvé ordenou a Arão e os outros que Moisés colocou como líder, Moshe, para os irmãos entenderem, quer dizer liderança, ele colocou e Yahvé ordenou que entrando para o Shabat foi colocado errado pela Roma, tá? Shabat é o nome de roupa guerreira, que o rei Davi e os seus guerreiros usavam, a qual eu uso hoje uma roupa Shabat. Então é Sabat. A caída às 6 horas da tarde já não é mais a tarde, sim o começo da primeira vigília, entrada do sábado. Irmãos, e quando Yahvé ordenou que não comesse carne mal passada, nem cru, cozinha, depois assa, ou assa, bem assado, e vinho puro, o vinho verdadeiro, fermentado, o vinho que muitos crentes condenam. Esse é o verdadeiro vinho. Se ler de Gênesis Apocalipse, vai ver que Yahvé fala sobre o vinho verdadeiro, que com bêbado, deixa bêbado. Esse é o vinho verdadeiro das 12 tribos de Hadar, que Yahvé ensinou no Gênesis capítulo 9. Leia com atenção. Irmãos, e sobre Pisache, os misticismo, superstição, porque a quaresma você não pode fazer isso na sexta-feira santa, não tem nada de sexta-feira santa. Você peca de segunda, pula a sexta, sábado, domingo, não existe. Existe se consagrar direto. Claro que temos que vigiar todo o tempo e depois orar. Não adianta orar e não vigiar. E não adianta vigiar e também não orar, não conversar com Yahvé dos Espíritos. Irmãos, o Pisache, ele é carne passada, vinho. Alguns colocam refrigerante, mas naquele tempo não tinha refrigerante. Suco já possuía, além do vinho puro, por exemplo, suco de abacaxi, sucos de fruta. Mas nada a ver com o que fazem a ceia hoje com o suco de mercado. Isso não existe. E a Yahshua transformou a água no vinho, que ficaram bêbados. E somente o dono da festa, somente o noivo, que tinha que preencher as taças, o jarro, assim dizendo, para vocês entenderem. Somente o noivo. Visitantes nenhum poderiam pôr a mão. De maneira, de jeito nenhum. Irmãos, e o Pisache, claro que hoje, 2026, não está no tempo de comemorar porque tem a G. Isso é o que Daniel relata. Nós estamos no ano 510 de Daniel, no ano israelense, o nosso ano, e 5.995. Para vocês terem uma noção, já não tem nada a ver com o mesmo tempo do Brasil ou outros países comemorando, não. Estamos no tempo de Daniel. Só ler lá a história de Daniel e Ezequiel e pega, monta o quebra-cabeça sobre tudo que está acontecendo. Mas hoje eu estou falando sobre Pisache.
Hoje eu estou falando sobre Pisashi, a Páscoa. Mês que vem já é Páscoa. Só que a festa é se consagrar com vinho puro, música e danças. A dança, Noé dançou para Yahvé. Lembra Noé? Rei Davi em frente à Arca da Aliança. O rei Saul, quando desceu Paráclitos é Espírito Santo, no corpo, e ele dançou. Essa é a dança para Yahvé. E em Israel não existe esses hinos da harpa, não existe, é tudo metal. Guerreiros, é tudo metal. Os hinos da harpa, a maioria foi os americanos, canadenses e outros que comporam a harpa cristã, para vocês entenderem. Porque a pegada mesmo em Israel é metal. Por isso que ele fala, Yahvé fala que ele é varão de G, para vocês entenderem, de guerra. Irmãos, e o Pisashi, ele é comemorado além do Pentecoste, que já foi antes de Noé. Já teve um Pentecoste, já teve. Claro que muitas verdades são ocultas. Irmãos, e quando Yahvé ordenou Moisés e Arão, os outros, comer de pé, segurando o cajado na mão direita, e todos comendo, só os varão comendo em pé. E Yahvé ordenou que esse seria chamado Pisashi. E depois que Yahshua ressuscitou dos mortos, teve basicamente o terceiro Pentecoste. Ali que ele começou a falar o aramaico para algumas pessoas, traduzido em curto e em claro no hebraico de raiz. Assim, o Pisashi não é Páscoa, não tem nada a ver com peixe, tá? É misticismo, superstição que colocaram, tem que comer peixe, isso é mentira. É mentira. É comer carne bem passado. Se você ler em Êxodo, Levíticos e Êxodo ali, já vão começar a compreender e entender. E hoje colocaram misticismos muito a respeito do Pisashi. Hoje cada país faz algo diferente, mas não segue. Essa lei já está na lei Sohath e Yohash e a lei mosaica. Yahvé ordenou Moisés fazer o pão asmo e assar carne, comerem de pé. Isso não é símbolo, não tem nada a ver com símbolo. E Yeshua nunca colocou um símbolo, esse é meu símbolo, fazer isso em memória de mim. Não, ele falou curto e claro, vocês vão se lembrar de mim. Desde o Velho Testamento, que na verdade não existe o Velho e nem o Novo, eles são um só, por isso que Yahshua veio a retificar os mandamentos. E existe ele até hoje. Só que o Pisashi, a Páscoa, é para todos seguirem. Não tem nada a ver com coelhinho, misticismo. Não tem nada a ver com chocolate com ovo, tá? Não tem nada a ver com ovo. Então isso daí foi uma ilusão que colocaram para blasfemar contra Yahshua, que Yahshua lá apresentou para Moisés e muitos outros. Irmãos, eu estou falando um pouco sobre o Pisashi, a Páscoa. O que Yahvé ordena é vinho puro, puro mesmo. Não é você pegar a uva, o suquinho ou na panificadora comprar no mercado, não. É o vinho fermentado mesmo. E carne assada. Claro que tem os doces envolvendo, mas o foco, o objetivo é carne assado. Entendeu? Já estava ali no meio, incluindo que estava no Mar Vermelho concluído, e já estava concluído algo muito mais para frente. Eu vou explicar detalhadamente o significado de tudo. Um Shalom Adonai. Compartilhe esse vídeo, deixa teu arraf, que em hebraico quer dizer gostei, deixa o teu joinha. Se tiver algum comentário, alguma pergunta inteligente, estarei com prazer a responder. Um abraço a todos e até o próximo.